Sejam bem-vindos a estas Jornadas Nacionais de Catequistas do nosso país, neste ano da fé, nesta Semana Nacional de Educação Cristã. Quero saudar-vos a todos vós que viestes de longe e de perto e numa perseverança que não nos surpreende, porque sabemos de quanta generosidade são sempre capazes os catequistas, mas que a todos nos deve alegrar pela capacidade de que somos capazes e pela alegria com que sempre aderimos às causas desta nossa missão e desta nossa vocação de sermos catequistas. Quero saudar todos quantos nos seguem através do nosso site EduCris e que por isso estão em comunhão connosco nas suas casas e nas suas comunidades, também eles estão presentes junto de nós. E daqui queremos que nesta mensagem assim partilhada e alargada neste serviço das novas tecnologias, continuemos cada vez mais com criatividade a ajudar todos os catequistas neste processo de formação e nesta comunhão que nos alarga os horizontes e que vence fronteiras e distâncias. Estamos aqui recém-regressados do Congresso Internacional de Catequese que teve lugar em Roma na semana passada e da peregrinação de catequistas, integrada no Ano da Fé e promovido o Congresso e a peregrinação pelo Conselho Pontifício para a Nova Evangelização, no qual desde há pouco tempo está integrada esta dimensão e esta vertente da catequese. O momento aí vivido em Roma, com a delegação portuguesa que procurou representar as dioceses de Portugal e em comunhão com catequistas provenientes de todas as partes do mundo, ajudou-nos a compreender ainda melhor não só a importância, mas a beleza, como aí víamos, da missão de educar na fé. Tivemos a alegria e a bênção de poder professar a fé junto do túmulo de Pedro e de Paulo, que deram a vida pela fé e a testemunharam na alegria do anúncio da Boa Nova de Jesus Cristo com os seus discípulos e que a partir daí se fez este testemunho também caminho para todo o mundo nesta capacidade que os discípulos de Jesus Cristo têm de levar ao longe e ao largo o anúncio da Boa Nova do Evangelho. E tivemos a graça de estar com o Bispo de Roma e o sucessor de Pedro, o Papa Francisco. Dele recebemos a catequese numa mensagem extraordinariamente oportuna que nos ajuda a compreender hoje e aqui que é dele a palavra que queremos ouvir. Mais do que a palavra que de mim esperais, eu quero apenas ser pórtico a abrir o nosso coração para a palavra do Papa que vamos ouvir daqui por momentos. Com ele celebramos a Eucaristia e vivemos a alegria de dezenas de milhares de peregrinos. Quisemos ter connosco na nossa oração e na nossa comunhão todos os catequistas de Portugal. Fomos porta-vozes da gratidão da Igreja Portuguesa junto do Papa aos catequistas que nós somos. E fomos ao mesmo tempo presença de cada um de vós junto de Pedro e do seu sucessor. E junto de todos os catequistas que ali estiveram, para com eles aprendermos e também a eles lhes dizermos a alegria que temos de sermos catequistas na Igreja em Portugal. Vimos de Roma com acrescida responsabilidade e com redobrada alegria para vos trazer o entusiasmo da fé ali vivida, celebrada, rezada e professada.
e para todos nos ajudarmos a percorrermos o caminho neste novo ano catequético que agora começa, com novo entusiasmo e com acrescido ardor. Queria recordar-vos que, se a Igreja embarcou num caminho de nova evangelização, também a catequese não pode permanecer com as mesmas características do passado. Agradecemos o caminho feito até agora e dele louvamos o Senhor e de todos quantos nos ajudaram a desbravar este caminho, a construir um serviço que possa ser útil nas nossas dioceses, através da Comissão Episcopal da Educação Cristã e Doutrina da Fé e do Secretariado Nacional da Educação Cristã e Doutrina da Fé. Mas queremos continuar a trabalhar para abrir novos caminhos e desvendar novos horizontes. Trazemos de Roma uma convicção já sentida, mas agora consolidada. É que educar na fé é uma missão muito bela e é participar na missão maternal da Igreja. Sentimos-nos discípulos de Cristo e por isso para nós guardar a fé é encontrar sentido para a nossa vida e ajudar e guardar os outros. É cuidar dos outros, desde as crianças, adolescentes e jovens das nossas catequeses, às famílias, às comunidades e a todos os educadores da fé. Sentimos-nos comunidade de discípulos e é como Igreja que nos sabemos catequistas. Queremos colocar-vos nestas jornadas no contexto da celebração do Ano da Fé, para nos ajudarmos a todos a descobrir a beleza da fé e a sentir a nossa missão de a comunicar. Mas sabemos todos também que, como nos dizia já Paulo VI no Evangelii Nuntiandi, que o homem moderno, o mundo desta hipermodernidade onde nós vivemos, precisa mais de testemunhas do que de mestres. E se precisa de mestres, é porque eles testemunham aquilo que ensinam. E por isso faz-nos bem lembrar as palavras do Papa Francisco. Ser catequista não é um trabalho, é uma vocação e uma missão. Nós não fazemos catequese, somos catequistas e por isso as crianças, os adolescentes e os jovens têm direito a esperar de nós um rosto de coerência, de testemunho de vida que lhes manifesta a alegria de acreditar e a verdade com que se testemunha a fé que professamos. Temos desafios e prioridades. Queremos continuar o esforço feito pelo despertar da fé dos mais pequeninos. Queremos continuar e avançar no caminho da catequese familiar, da catequese parental e intergeracional. Queremos fazer um esforço por dar respostas aos desafios que os adolescentes nos colocam. Incumbe-nos trabalhar imenso pela formação dos nossos catequistas. Vós mereceis este esforço. Devemos-vos, nesta dádiva, um contributo da Igreja em Portugal para responder ao testemunho da vossa generosidade e à alegria da vossa disponibilidade. Queremos ser apelo, através da Comissão Episcopal e do SNEC, apelo a que sejamos cada vez mais rosto dos catequistas que a Igreja de Portugal precisa e de que o nosso mundo e o nosso tempo carecem. Queremos, sobretudo hoje, louvar a Deus por quanto vós sois, pelo esforço que vós realizais e pelo testemunho que vós dais. Em nome dos bispos portugueses, obrigado, caríssimos catequistas. Em nome da Igreja de Portugal, louvemos o Senhor pelo dom e pela bênção que vós para todos constituís. Obrigado e boas jornadas. Vamos trabalhar com alegria
e viver a beleza da nossa fé nesta comunhão de catequistas que somos, lembrando e tendo presente todas as comunidades que aqui representamos. Obrigado. De uma maneira muito breve, queria, em nome do Secretariado Nacional da Educação Cristã, dar as boas-vindas a todos os catequistas que quiseram e puderam estar presentes nestas nossas jornadas. De certeza que amanhã seremos mais, é natural. O primeiro serão, já é costume ter menos gente, amanhã estaremos muitos mais. Deixai-me só partilhar convosco esta alegria que eu este ano sinto de uma maneira particular. O facto de praticamente termos iniciado a nossa Semana Nacional de Educação Cristã, que se prolonga em quase 2 semanas, com esta nossa presença em Roma, no Congresso Internacional da Catequese, e como esse mesmo Congresso abriu uma série de perspectivas, sobretudo abriu uma visão nova, um modo particular de olharmos para a nossa missão. Aqueles que estivemos em Roma, seguimos, como não poderia deixar de ser, a par e passo, tudo o que lá se passou, as diversas catequeses que foram pronunciadas, a começar, ou melhor, tendo em conta em termos hierárquicos, a catequese do Papa Francisco, que nós iremos reproduzir daqui a pouco, mas o conjunto muito rico de várias comunicações que nos foram feitas. E, portanto, este ano da fé, ao mesmo tempo, vem enriquecer também esta Semana Nacional da Educação Cristã de uma maneira particular. Mas não só aqueles que lá estiveram. Todos vós que quisestes ou tivestes ocasião ou tempo, pudestes acompanhar via site EduCris, com poucas horas de diferença, tudo o que lá se passava, sobretudo os conteúdos das próprias comunicações. Em nome do SNEC, eu quero ter uma palavra muito especial para o nosso Departamento de Comunicação e Internet, que foi incansável para pôr à disposição de todos vós e da comunicação social portuguesa, porque a comunicação social portuguesa em geral beneficiou exatamente das comunicações que foram feitas através do nosso site EduCris, que esteve naquela semana dedicado praticamente ao Congresso. Penso que é um trabalho muito importante aquele que foi feito e vós pudestes beneficiar, e aqueles que ainda não tiveram a ocasião de beneficiar, penso que devem consultar, porque terão acesso por esse meio aos conteúdos riquíssimos das comunicações, das várias comunicações que foram feitas no Congresso. E, portanto, é um prazer muito particular termos esta coincidência do Congresso quase começar a dar a introdução à nossa Semana Nacional de Educação Cristã, que, como sabeis pelo programa, este ano se dedica quase que exclusivamente a estas questões da fé, das catequeses da fé, da transmissão da fé. Aliás, o vosso trabalho de amanhã, em termos de ateliês, vai ser, sobretudo, trabalhar do ponto de vista também pedagógico e da linguagem, as catequeses da fé, que foram postas à disposição
da nossa comunidade de cristãs. Este agradecimento também das palavras do Dom António Francisco, que de uma maneira muito simples, mas muito profunda, captou o essencial do que foi o Congresso e daquilo que nos deve mobilizar no futuro. Muito obrigado por terem vindo. Vós sois representantes das vossas comunidades, são as vossas comunidades cristãs que estão aqui através da vossa presença. E isso é para nós muito gratificante. Passaria agora a palavra à doutora Cristina, que vos irá introduzir aquilo que se segue no nosso serão de hoje. Muito obrigado a todos. Bom, caríssimos catequistas, mais uma vez, muito obrigada por terem juntado a nós neste momento particularmente importante do nosso ano de trabalho, que é sempre a Semana da Educação Cristã e deste ponto de encontro, que são as Jornadas Nacionais de Catequistas. E como já sabem, eu costumo sempre dizer isso, não? Tenho que dar uma primeira palavra para aqueles que nunca falham ano nenhum, mas a mesma boa palavra para aqueles que vêm pela primeira vez ou para aqueles que só vieram algumas. É com grande alegria que nos encontramos aqui convosco e que preparamos este trabalho, que este ano tem umas características um bocadinho diferentes e que eu passarei a explicar-vos. Portanto, tal qual como o Sr. Dom António e o Diácono Acácio Lopes acabaram de vos referir, e vocês veem no programa, vamos começar por ver a catequese do Papa no Congresso Internacional da Catequese. Portanto, o Congresso chamou-se o Catequista Testemunha da Fé e, de facto, foi para todos os que pudemos participar uma experiência extraordinária, mas também para compreender que em Portugal se faz um caminho na catequese. Acho que nós, os portugueses, como vivemos aqui muito nas margens da Europa e nos esquecemos de quanto mar há na nossa alma e, portanto, estamos tão abertos ao mundo, às vezes sentimos muito pequeninos e muito incapazes. E quando podemos partilhar com gente de todo o mundo e falar tantas línguas, percebemos que aqui, à nossa maneira, fazemos o nosso caminho. Vós fazeis esse caminho da catequese. E eu queria também juntar o meu agradecimento pessoal ao agradecimento que vos fez há pouco o Sr. Dom António, o Diácono Acácio, porque nunca é suficiente agradecer este trabalho que muitos chamam de humilde e simples, mas que eu acredito que sustenta a vida da nossa Igreja e todo o processo de transmissão da fé. Portanto, tivermos muito presentes a cada um de vós, a cada uma das vossas dioceses, das vossas comunidades de fé, dos vossos meninos, dos vossos adolescentes, das vossas famílias. Muito obrigada por tudo. E é evidente que, aliás, é sobretudo provável que muitos já tenham visto um bocadinho ou já tenham lido o texto da catequese do Papa ou até visto uma parte mais substancial do filme, mas nós achámos que era importante vê-lo em conjunto, estarmos juntos a receber esta mensagem absolutamente testemunhal do Papa, não é? Nós tivemos a graça de estar junto dele e percebemos de facto como... Eu lembro muitas vezes de uma pequena entrevista que deu o Padre Vaz Pinto, não é? Que é jesuíta como ele, no início deste pontificado, e que dizia que a força deste homem estava na grande coerência entre a sua palavra e a sua ação. E nós percebemos, de facto, que ele tem esta capacidade de proximidade e aquela palavra, escolhe sempre a palavra certa, porque é um indivíduo uno, não é? E forte e sólido, e que nos transmite, de facto, uma confiança e uma alegria na nossa missão, que é absolutamente extraordinária e que, pronto, hoje vamos aqui partilhar. Depois, dentro do nosso programa, este ano, chamados à salvação pela fé em Jesus Cristo, nós também estamos aqui a terminar um ciclo conjunto, não é? Porque há um ano prometemos as catequeses da fé, mas sobretudo lançámos a catequese em ano de fé. E também, com a graça de Deus e o trabalho de muitos,
foi possível na nossa igreja viver muitíssimas experiências muito variadas e muito fortes de fé, de reflexão, de testemunho, de catequese. E, portanto, é agora com alegria e também o nosso coração com o Papa Bento XVI que nós estamos a aproximar-nos também do fim do ano da fé. E, portanto, dentro da linha daquilo que é a experiência de fé, vamos hoje começar pela oração, uma fé que é rezada. E, portanto, a seguir ao visionamento do filme do Papa, permaneceremos nos nossos lugares e depois orientados e acompanhados pela equipa do Secretariado Diocesano de Angra e Açores, faremos uma experiência de oração em comum. Depois, amanhã, nós vamos quase sempre trabalhar aqui. As manhãs de sábado e domingo serão aqui nesta sala. Após a oração inicial, teremos uma manhã de trabalho com o Padre José Henrique Pedrosa. As catequeses da fé, como a catequese conduz à conversão. Pronto, para conhecermos os fundamentos, as opções catequéticas e pedagógicas que foram feitas com este material. Vós sabeis que não foi um material especificamente preparado para o ano da fé, portanto, antes do ano da fé ter sido proclamado, nós já estávamos a trabalhar neste projeto, mas foi uma dioscidência, não é? Eu e nós temos ouvido um padre cubano que dizia que não há coincidências, há dioscidências. E, portanto, foi uma dioscidência. Nós temos pensado as catequeses da fé para aquele que seria o ano da fé. E que são também, enfim, embora tenham nascido da necessidade de preparar melhor os nossos adolescentes para a profissão de fé, também são materiais muito bons de formação de catequistas e de formação de adultos. Depois, ao 12:15, teremos a Eucaristia na Capela da Morte de Jesus, portanto, saindo do Centro Paulo VI em direção à Basílica, depois na zona subterrânea. Portanto, vamos em conjunto, certamente não nos perderemos. Depois, à tarde, teremos os ateliês e as conferências temáticas. Portanto, vamos ter 8 ateliês sobre como orientar as catequeses da fé, portanto, em grupos mais pequenos. Devo dizer-vos já, que se calhar um bocadinho para o vosso desagrado, mas espero que não, nós procuramos misturar os participantes nos vários grupos para que também possam usufruir da companhia dos vossos companheiros de outras dioceses e possam criar novas relações de amizade e trocar experiências no futuro, quem sabe, e, portanto, se não ficarem com aquele grupo com que vieram, não fiquem tristes, porque é mesmo para promover esta partilha. E desde já queria agradecer muitíssimo aos secretariados diocesanos, porque são os vários secretariados diocesanos que vão orientar estes ateliês e tiveram que trabalhar muito e com pouco tempo, porque realmente a viagem também nos ocupou bastante e que amanhã estarão convosco. Para aqueles que trabalham com as crianças mais pequenas, também teremos 2 conferências temáticas, não é? O Despertar Religioso, que vai trabalhar no auditório da Casa de Nossa Senhora das Dores, e a Catequese Familiar. Tanto os ateliês como a Catequese Familiar vão funcionar no Colégio do Sagrado Coração de Maria, que fica na Rua Jacinta Marto. Portanto, saindo aqui do Centro Paulo VI, vão em direção à Basílica e é a primeira rua à esquerda, não aqui à avenida, não é? Passam à avenida, sobem mais um bocadinho e depois viram à esquerda, naquela ruazinha que tem as lojas, o centro comercial, etc., facilmente encontram o colégio. Portanto, como é habitual, os ateliês e as conferências começam às 15h30 e terminam quando vos parecer bem. Nós nunca pomos uma hora de conclusão, são os grupos e os orientadores que fazem a gestão do tempo. E depois, às 21h30, voltaremos a encontrar-nos aqui neste auditório para o Serão Cultural, que eu penso que vão todos gostar muito. No domingo de manhã, voltamos aqui também a encontrar-nos às 9h30 para a oração e assistiremos a uma conferência que é um bocadinho como a última encíclica, não é? O Papa Francisco disse que era uma encíclica a 4 mãos, que tinha sido escrita a partir dos apontamentos do Papa Bento XVI e que ele tinha concluído, e que é um texto muito lindo. Se ainda não leram, recomendo-vos vivamente.
E vamos ter então uma conferência a 4 mãos entre o Padre Carlos Cabecinhas, que é o reitor do Santuário, e o Padre Vítor Coutinho, e que nos vão falar de outras 2 dimensões essenciais da nossa fé. Portanto, a fé que é vivida e a fé que é celebrada, portanto, de acordo também com a especificidade das suas formações. Eles já estiveram connosco no Encontro Nacional de Catequese e, portanto, muitos de vocês também, se calhar, já usufruíram da formação que eles nos deram, porque, como sabeis, todos os catequistas podem aceder aos encontros que são mais reservados para as equipas dos secretariados, precisamente através do nosso site, que tem acompanhado muito bem a catequese nestes últimos anos e que tem-nos dado um auxílio precioso. E ao final da manhã teremos a Eucaristia e envio na Basílica da Santíssima Trindade, portanto, que é uma missa pública, não é? Aberta, mas que tem também um pouco da nossa presença e que será presidida por Sr. Dom Manuel Pelino Domingos, que é Bispo de Santarém e é vogal da Comissão Episcopal da Educação Cristã e da Doutrina da Fé. Não falei do filme. Bom, tem razão o Diácono Cássio. A seguir às conferências de domingo de manhã, nós trouxemos-vos também um elemento que foi importante no Congresso em Roma. O Secretariado Nacional Italiano da Catequese e o Secretariado da Pastoral Juvenil prepararam para o Ano da Fé um filme com uma tentativa de propor o credo a partir da rua e da vida cotidiana das pessoas, da cultura juvenil. E, portanto, nós tivemos a oportunidade de aceder a esse filme e de o legendar em português e, portanto, vamos vê-lo antes da Eucaristia de domingo. E, portanto, do ponto de vista prático, queria também dizer-vos que tendes nos vossos saquinhos o guião das orações e da Eucaristia, o programa, e que este ano têm este pequeno símbolo. Aqueles que já conhecem o material das catequeses da fé, provavelmente repararam logo porque é que nós escolhemos esta pequena lembrança para vos deixar no vosso saco de catequista. A vela, que no caso do material e da capa do guia das catequeses da fé, nós fomos buscar inspiração, assim como as fotografias que estão lá dentro, à experiência de missão que viveu a Diocese do Porto. Portanto, as ilustrações vieram do Porto, as fotografias e a vela que está na capa com a palavra fé, essas velas circularam pela Diocese do Porto e, portanto, nós trouxemos uma velinha para cada um de vós. E a vela está dentro de uma caixinha porque nas catequeses da fé são muito importantes em termos de simbólica, de linguagem, de comunicação, de expressão, as caixas do tesouro. São as caixas que estão projetadas na capa do guia e que são o catecismo de cada catequizando. Portanto, vereis, já está disponível aqui nesta livraria, mas também estará disponível no colégio o material para o poderem ver e adquirir e que, portanto, cada catequizando o que recebe é uma caixa que já é entregue, montada pelo catequista e que depois tem lá dentro uma série de materiais que vão sendo distribuídos. Amanhã depois compreenderão tudo isso em pormenor, mas estas caixinhas não são exatamente as caixas da catequese da fé, mas na vossa mão simbolizam a nossa gratidão por tudo aquilo que vós tendes feito pela catequese há tantos anos, com tanta dedicação, alegria, e que também este reforço especial, elas dizem catequeses da fé atrás, este reforço especial do ano da fé. Muito obrigada. Antes de passarmos a tudo isto que a doutora Cristina nos foi anunciando e neste trabalho de programação e de organização que eu quero agradecer ao Diácono Acácio e à doutora Cristina e a todo o trabalho e a todos quantos trabalham no SNEC, concretamente
no departamento da catequese, mas a todo o trabalho conjunto que nós procuramos fazer em equipa e em comunhão, e é também uma experiência muito bela que eu vos quero aqui trazer e testemunhar e dar graças a Deus por todo o bem que se realiza através do nosso Secretariado Nacional e também através dos secretariados diocesanos das nossas dioceses de Portugal. Mas eu gostaria, antes de passarmos a esta fase, de vos deixar 2 sublinhados e de vos dar 2 informações. Os sublinhados são sobre a catequese do Papa. Hoje estamos a celebrar o dia de São Francisco de Assis e uma das referências que o Papa nos deixou foi uma referência a São Francisco de Assis, quando nos disse que o mais importante do catequista é a sua vocação e a sua missão, é o seu testemunho e a sua vida. Ele contou-nos um pequeno caso, um pequeno momento da vida de São Francisco de Assis, que dizia aos seus irmãos: evangelizai, anunciai o Evangelho, mesmo que seja necessário fazê-lo com palavras. Portanto, evangelizai, anunciai, proclamai o Evangelho com a vossa vida e mesmo, se for necessário, fazei-o com palavras. O segundo sublinhado, ainda a propósito e a partir da catequese do Papa Francisco, é que ele perguntou-nos a todos nós catequistas ali presentes, e foi assim que ele sempre nos saudou: vós quereis ser estátuas de museus? Catequistas, quereis ser estátuas de museu? E todos respondemos a uma só voz: não, não queremos. Quando numa entrevista recente na Rádio Renascença diziam: são os catequistas portugueses estátuas de museu, eu respondi à doutora Ângela Roque: os catequistas portugueses são heróis a dar um testemunho muito belo da sua fé. São pessoas vivas que com vida testemunham e são testemunhas da fé. Portanto, queria deixar-vos também este sublinhado e dizer-vos, ainda a propósito disto, que dos momentos que me marcaram muito foi ver catequistas da Síria, da Turquia, da Índia e da Nigéria, um grande grupo da Nigéria, que ali com os seus bispos nos dizem que há lugares e realidades onde muitas vezes ser catequista é viver no limiar do martírio, professar a fé até ao dom da vida. Por isso queria também ter este tributo de homenagem para todos vós e para todos os catequistas do mundo, o que seria a Igreja de Jesus Cristo nos nossos tempos sem vós. As 2 informações que vos queria deixar é que no pequenino momento que tive de possibilidades, e que é uma graça de Deus, ter podido falar e estar com o Papa, eu pedi-lhe uma bênção para todos os catequistas de Portugal. Quero dizê-lo aqui e trazer-vos aqui, ao coração de cada um de vós e através de vós a todos os catequistas do nosso país, esta bênção que do Papa recebi para vos dar. E a segunda informação é que amanhã deveria estar connosco o Sr. D. António Marcelino, que é membro da Comissão Episcopal e que desde sempre deu à educação cristã nas várias áreas e nas frentes desta missão o melhor de si mesmo, com entusiasmo, com dedicação e com imensa generosidade e saber. O Sr. D. António Marcelino está neste momento hospitalizado nos hospitais da Universidade de Coimbra. Tenho passado com ele, antes de ir para Roma e depois, as tardes de todos os dias. Também hoje, antes de vir para Fátima, passei parte da tarde com ele. E ele pediu-me: leva uma saudação minha a todos os catequistas.
trago-vos esta sua saudação e peço-vos que o coloqueis no vosso coração, na vossa oração e através da vossa oração neste coração da Mãe que vela e cuida de nós como ninguém. Obrigado. Cari catechisti, buonasera. Mi piace che nell'anno della fede ci sia questo incontro per voi. La catechesi è un pilastro per l'educazione della fede e ci vogliono buoni catechisti. Grazie di questo servizio alla Chiesa e nella Chiesa, anche se a volte può essere difficile, si lavora tanto, ci si impegna e non si vedono i risultati voluti, educare nella fede è bello, ma è forse la migliore eredità che noi possiamo dare, la fede, educare nella fede perché le cresca, aiutare i bambini, i ragazzi, i giovani, gli adulti a conoscere e amare sempre di più il Signore è una delle avventure educative più belle. Si costruisce la Chiesa. Essere catechisti. Non lavorare da catechisti, questo non serve. No? Io lavoro da catechista perché mi piace insegnare, ma se tu non sei catechista non serve, non sarai fecondo, non sarai feconda. Catechista è una vocazione, è essere catechista, quella è la vocazione, non lavorare da catechista. Badate bene, non ho detto fare i catechisti, ma esserlo, perché coinvolge la vita. Si guida all'incontro con Gesù con le parole e con la vita, con la testimonianza. Ricordatevi quello che Benedetto XVI ci ha detto: la Chiesa non cresce per proselitismo, cresce per attrazione e quello che attrae è la testimonianza. Essere catechista significa dare testimonianza della fede, essere coerente nella propria vita. E questo non è facile, non è facile. Noi aiutiamo, noi guidiamo all'incontro con Gesù con le parole e con la vita, con la testimonianza. A me piace ricordare quello che San Francesco di Assisi diceva ai suoi frati: predicate sempre il Vangelo e se fosse necessario anche con le parole, ma le parole vengono prima la testimonianza, che la gente veda nella nostra vita il Vangelo, possa leggere il Vangelo. Ed essere catechisti chiede amore sempre più forte a Cristo, amore al suo popolo santo. E questo amore non si compra nei negozi, non si compra qui a Roma neppure. Questo amore viene di Cristo, è un regalo di Cristo. È un regalo di Cristo. E si viene di Cristo, parte di Cristo e noi dobbiamo ripartire di Cristo, di questo amore che Lui ci dà.
Che cosa significa questo ripartire da Cristo per un catechista? Per voi, anche per me, perché anch'io sono catechista. Cosa significa? Prima di tutto, io parlerò di 3 cose, 1, 2 e 3, come facevano i vecchi gesuiti, 1, 2 e 3. Prima di tutto, ripartire da Cristo significa avere familiarità con Lui. Questo, avere familiarità con Gesù. Gesù lo raccomanda con insistenza ai discepoli nell'ultima cena, quando si abbia a vivere il dono più alto di amore, il sacrificio della croce. Gesù utilizza l'immagine delle vite e dei tralci e dice: rimanete nel mio amore, rimanete attaccati a me, come il tralcio è attaccato alla vite. Se siamo uniti a Lui, possiamo portare frutto. E questa è la familiarità con Cristo. Rimanere in Gesù. È un rimanere attaccato a Lui, dentro di Lui, con Lui, parlando con Lui, ma rimanere in Gesù. La prima cosa per un discepolo è stare col Maestro, ascoltarlo, imparare da Lui. E questo vale sempre, è un cammino che dura tutta la vita. Ricordo tante volte in diocesi, nell'altra diocesi che avevo prima, aver visto alla fine dei corsi nel seminario catechistico, i catechisti che uscivano ho il titolo di catechista, quello non serve, non hai niente, hai fatto una piccola stradina, chi ti aiuterà? Questo vale sempre, non è un titolo, è un atteggiamento, stare con Lui, e dura tutta la vita. È uno stare alla presenza del Signore, lasciarsi guardare da Lui. Io vi domando, come voi state alla presenza del Signore? Quando vai dal Signore, guardai il tabernacolo, cosa facete? Senza parole. Ma io dico, penso, medito, sento, va tutto bene. Ma tu ti lasci guardare dal Signore? Lasciarci guardare dal Signore. Lui ci lascia, Lui ci guarda. E questa è una maniera di pregare. Ti lasci guardare dal Signore? Ecco come si fa? Ma guarda il tabernacolo e lasciati guardare. È semplice. È un po' noioso, mi addormento. Addormentati. Lui ti guarderà lo stesso. Ma sei sicuro che Lui ti guarda? E questo è molto più importante che il titolo del catechista, è parte dell'essere catechista. Questo scalda il cuore, tiene acceso il fuoco dell'amicizia col Signore, ti fa sentire che Lui veramente ti guarda, ti è vicino e ti vuole bene. In una delle uscite che ho fatto, qui a Roma, a dire una messa lì e là,
si è avvicinato un signore relativamente giovane e mi ha detto: padre, piacere di conoscerla, ma io non credo a niente, non ho il dono della fede. E capiva che era un dono, non ho il dono della fede. Cosa mi dice lei? Ma non ti scoraggi, lui ti vuole bene, lasciati guardare di lui, niente di più. E questo dico a voi, lasciate guardare dal Signore. Capisco che per voi non è così semplice, specialmente per chi è sposato e ha figli, è difficile trovare un tempo lungo di calma, ma grazie a Dio non è necessario fare tutti nello stesso modo. Nella Chiesa c'è varietà di vocazioni, varietà di forme spirituali. L'importante è trovare il modo adatto per stare con il Signore, e questo si può, è possibile in ogni stato di vita. In questo momento ognuno può domandarsi: come vivo io questo stare con Gesù? Questa è una domanda che vi lascio. Come vivo io questo stare con Gesù, questo rimanere in Gesù? Ho dei momenti in cui rimango alla sua presenza in silenzio, mi lascio guardare da Lui, lascio che il suo fuoco riscaldi il mio cuore. Se nel nostro cuore non c'è il calore di Dio, del suo amore, della sua tenerezza, come possiamo noi, poveri peccatori, riscaldare il cuore degli altri? E pensate a questo. Il secondo elemento è questo. Secondo, ripartire da Cristo significa imitarlo nell'uscire da sé e andare incontro all'altro. Questa è un'esperienza bella, è un po' paradossale, perché chi mette al centro della propria vita Cristo si decentra. Più ti unisci a Gesù e Lui diventa il centro della tua vita, più Lui ti fa uscire da te stesso, ti decentra e ti apre agli altri. Questo è il vero dinamismo dell'amore, questo è il movimento di Dio stesso. Dio è il centro, ma è sempre dono di sé, relazione, vita che si comunica. Così diventiamo anche noi se rimaniamo uniti a Cristo. Lui ci fa entrare in questo dinamismo dell'amore. Dove c'è vera vita in Cristo c'è apertura all'altro, c'è uscita da sé per andare incontro all'altro nel nome di Cristo. E questo è il lavoro del catechista, uscire continuamente per amore da sé, per testimoniare Gesù e parlare di Gesù, predicare Gesù. Ma questo è importante perché lo fa il Signore, è proprio il Signore che ci spinge a uscire. Il cuore del catechista vive sempre questo movimento di sistole e diastole, unione con Gesù, incontro con l'altro, sono le due cose. No? Io mi unisco a Gesù e esco all'incontro con gli altri. Se manca uno di questi due movimenti, non batte più, non può vivere. Riceve in dono il cherigma e a sua volta lo offre in dono. Questa parolina, dono. Il catechista è cosciente che ha ricevuto un dono
il dono della fede e lo dà in dono agli altri. E questo è bello. E non si ne prende per sé il percentuale. Tutto quello che riceve lo dà. Questo non è un affare. Non è un affare. È puro dono. Dono ricevuto e dono trasmesso. E il catechista è lì, in questo incrocio di dono. E così nella natura stessa del Kerigma è un dono che genera missione, che spinge sempre oltre se stessi. San Paolo diceva, l'amore di Cristo ci spinge, ma quel ci spinge si può tradurre anche ci possiede. E così l'amore ti attira e ti invia, ti prende e ti dona agli altri. In questa tensione si muove il cuore del cristiano, in particolare il cuore del catechista. Chiediamoci tutti, è così che batte il mio cuore di catechista? Unione con Gesù e incontro con l'altro? Con questo movimento del sistole e diastole? Si alimenta nel rapporto con Lui, ma per portarlo agli altri e non per ritenerlo. Vi dico una cosa, non capisco come un catechista possa rimanere fermo senza questo movimento, non capisco. E il terzo elemento, 3, sta sempre in questa linea. Ripartire da Cristo significa non aver paura di andare con Lui nelle periferie. Qui mi viene in mente la storia di Giona, una figura davvero interessante, specialmente nei nostri tempi di cambiamenti e di incertezza. Giona è un uomo pio, con una vita tranquilla e ordinata. Questo lo porta ad avere i suoi schemi ben chiari e a giudicare tutto e tutti con questi schemi, in modo rigido. Ha tutto chiaro, la verità è questa, è rigido. Perciò quando il Signore lo chiama e gli dice di andare a predicare a Ninive, la grande città pagana, Giona non se la sente. Ma andare là? Ma io ho tutta la verità qui. Non se la sente. Ninive è al di fuori dei suoi schemi, è alla periferia del suo mondo. E allora scappa, se ne va a Spagna, fugge via, si imbarca su una nave che va di quelle parti. Andate a rileggere il libro di Giona, è breve, ma è una parabola molto istruttiva, specialmente per noi che siamo nella Chiesa. Che cosa ci insegna? Ci insegna a non aver paura di uscire dai nostri schemi per seguire Dio, perché Dio va sempre oltre. Ma sapete una cosa? Dio non ha paura. Sapevate questo voi? Non ha paura. È sempre oltre dei nostri schemi. Dio non ha paura delle periferie. Ma se voi andate alle periferie, lo troverete lì. Dio è sempre fedele, è creativo. Ma per favore, non si capisce un catechista che non sia creativo. E la creatività è come la colonna dell'essere catechista. Dio creativo, non è chiuso. E per questo non è mai rigido.
Dio non è rigido, ci accoglie, ci viene incontro, ci comprende. Per essere fedeli, per essere creativi, bisogna saper cambiare. Saper cambiare. E perché devo cambiare? È per adeguarmi alle circostanze nella quale devo annunziare il Vangelo. Per rimanere con Dio bisogna saper uscire, non aver paura di uscire. Se un catechista si lascia prendere dalla paura, è un codardo. Se un catechista se ne sta tranquillo, finisce per essere una statua da museo. E ne abbiamo tanti, Ne abbiamo tanti. Per favore, niente statue di museo. Se un catechista è rigido, diventa incartapecorito, è sterile. Vi domando, qualcuno di voi vuole essere codardo, statua di museo o sterile? Qualcuno ha questa voglia? No? Sicuro? Va bene. Ma questo che dirò adesso l'ho detto tante volte, ma mi viene del cuore di dirlo. Quando noi cristiani siamo chiusi nel nostro gruppo, nel nostro movimento, nella nostra parrocchia, nel nostro ambiente, rimaniamo chiusi, ci succede quello che accade a tutto quello che è chiuso. Quando una stanza è chiusa incomincia l'odore dell'umidità, e se una persona è chiusa in quella stanza si ammala. Quando un cristiano è chiuso nel suo gruppo, nella sua parrocchia, nel suo movimento, ma chiuso si ammala. Se un cristiano esce per le strade, alle periferie, può succedergli quello che succede a qualche persona che va per la strada, un incidente. Tante volte abbiamo visto incidenti stradali, ma io vi dico, preferisco 1000 volte una chiesa incidentata e non una chiesa ammalata. Una chiesa un catechista che abbia il coraggio di fare il rischio per uscire, e non un catechista che studi e sappia tutto, ma chiuso sempre e ammalato. E dalle volte ammalato dalla testa. Ma attenzione, Gesù non dice andate, arrangiatevi. No, non dice quello. Gesù dice andate, io sono con voi. Questa è la nostra bellezza, è la nostra forza. Se noi andiamo, se noi usciamo a portare il suo Vangelo con amore, con vero spirito apostolico, con parresia, Lui cammina con noi, ci precede, lo dico in spagnolo, ci primerea. Il Signore sempre ci primerea. Ormai avete imparato il senso di questa parola. E questo lo dice la Bibbia, non lo dico io. La Bibbia dice, il Signore dice nella Bibbia, io sono come il fior del mandorlo. Perché? È perché il primo fior che fiorisce nella primavera. Lui è sempre primero, lui è prima. E questo è fondamentale per noi.
Dio sempre ci precede. Quando noi pensiamo di andare lontano in una estrema periferia e forse abbiamo un po' di timore, in realtà Lui è già là. Gesù ci aspetta nel cuore di quel fratello, nella sua carne ferita, nella sua vita oppressa, nella sua anima senza fede. Voi sapete, una delle periferie che mi fa male tanto, che sento dolore, io lo avevo visto nella diocesi che avevo prima, è quella dei bambini che non sanno farci il segno della croce. Ma a Buenos Aires ci sono tanti bambini che non sanno farsi il segno della croce. Ma questa è una periferia, Bisogna andare là. E Gesù è là, ti aspetta, per aiutare a quel bambino a farsi il segno della croce. Lui sempre ci precede. Cari catechisti, sono finiti i 3 punti. Sempre ripartire da Cristo. Vi dico grazie per quello che fate, ma soprattutto perché ci siete nella Chiesa, nel popolo di Dio in cammino, perché camminate con il popolo di Dio. Rimaniamo con Cristo, rimanere in Cristo. Cerchiamo di essere sempre più una cosa sola con Lui. Seguiamolo, imitiamolo nel suo movimento d'amore, nel suo andare incontro all'uomo. E usciamo, apriamo le porte, abbiamo l'audacia di tracciare strade nuove per l'annuncio del Vangelo. E che il Signore vi benedica e la Madonna vi accompagni. Grazie.